Vamos lá, pessoal. Como eu havia comentado com vocês, eu ia passar para vocês aqui uns exemplos sobre relações de equivalência e relações de ordem, tá? O que a gente vai precisar nisso quando for estudar mais teoria de conjuntos nebulosos, né? Para tomadas de decisão. Então, vou passar alguns exemplos para vocês de equivalência, tá? De relações de equivalência. Então, o primeiro que eu pegar aqui, eu vou pegar um exemplo simples, né? Vamos considerar aqui em R, tá? Que é números reais, né? Vamos pegar aqui os números reais. Vamos considerar a seguinte relação, né? Considere a relação que eu vou criar aqui agora da seguinte forma. Eu vou dizer que A relaciona com B se somente se, tá? A relaciona com B se somente se A menos B pertence a Z, tá? Pertence ao número inteiro, né? Aí vem a pergunta, verificar se a relação de equivalência, tá? R é relação de equivalência? Então olha aqui como é que funciona. Por exemplo, A relaciona com B se somente se A menos B pertence a Z, né? Só um exemplozinho, vamos ver aqui um exemplozinho, alguma observação, né? Vou colocar aqui. Depois a gente volta aqui, ó. Se eu pego, por exemplo, né? O 2,1, né? 2,1, que pertence aos reais, né? Ele relaciona com essa que eu estou definindo, né? Com 0,1. Só para ter ideia, né? Por quê? Pois, né? Porque eu sei que 2,1 menos 0,1 é igual a 2, né? E pertence aos inteiros. Então, só para vocês ficarem vendo como é que funciona, né? Essa relação, tá? Da seguinte forma. Agora vamos verificar, né? Vamos verificar aqui. Primeiro nós temos que verificar se ela é reflexiva, né? Reflexiva. Que é verificar que A relaciona com A, né? A relaciona com A para todo R? Sim, né? A relaciona com A por quê? Porque nós sabemos, pois, né? A menos A é igual a zero e zero é um número inteiro, né? Então a primeira foi simples, fácil. Vamos ver se ela é simétrica agora. Ela é simétrica? Então, simétrica, né? Se A relaciona com B, nós temos que verificar se B relaciona com A, né? Então, A relaciona com B, né? Isso implica, né? Se somente se nesse caso, eu tiver que A menos B é um número inteiro, né? Só que daqui nós temos que A menos B é um número inteiro. Então, eu vou chamar esse número aqui de C, tá? Então, vou chamar esse número de C, né? A menos B é igual a C, que é o número inteiro, né? Só que nós sabemos, né, que o menos C também é um número inteiro, né? Porque se C é um número inteiro, ele tem o oposto dele. Por exemplo, 2 tem o menos 2, 4 tem o menos 4. Se for menos 4, você vai ter o menos 5, né? Então nós podemos considerar então menos C, que pertence a Z, né? Só que aqui você pode escrever menos C da seguinte forma. Então menos C seria quem? Seria menos A menos B, que seria B menos A, né? Ou seja, né? E isso aqui tem que pertencer a quanto? A Z, né? Isso é a minha coisa de dizer, né? Que B relaciona com A, né? Porque B menos A pertence a Z, né? A menos B pertence a Z, B menos A pertence a Z. Então, B relaciona com A também, né? Por isso que ela é simétrica, né? A relaciona com B, aqui se somente se, né? Se somente se, B relaciona com A, ok? Então ela é simétrica também, né? Agora temos que ver agora a transitividade. Então, transitiva, né? Vamos ver se ela é transitiva. Transitiva. Então, para ver se é transitiva, nós vamos pegar aqui 3 elementos, né? Vamos pegar aqui A, B e C, que pertence a R, né? A, B e C pertence a R, né? Então, se A relaciona com B e B relaciona com C, né?
nós temos que mostrar, nós temos que verificar se aqui se o A relaciona com C. Temos que ver isso, né? Vamos ver, né? Se A relaciona com B e B relaciona com C, então isso implica, né? Essa outra folha aqui, que B menos A menos B, desculpa, né? A menos B, que é. Como é que funciona, né? A relaciona com B, se A menos B pertence a Z. Vamos chamar isso aqui, vamos chamar de K1, tá? Já que isso vai ser um número inteiro, tá? E eu sei também que B menos o C, né? Tipo, vou chamar aqui de K2, né? Também, só para facilitar a escrita, né? Também pertence a Z. Por quê? Porque eu estou dizendo que B relaciona com C. Então, eu quero mostrar que A relaciona com C, né? Então, eu tenho que mostrar que A menos C é um número inteiro. É isso que eu tenho que mostrar, né? Eu quero verificar que A menos C é um número inteiro, tá? O que eu vou fazer, então? Eu vou... O que seria, então, A menos C, né? Assim, né? Ó, quem que é A menos C? Se eu conseguir mostrar que A menos C é um número inteiro, consegui, né? Vamos ver se eu consigo. Então, A menos C, eu posso escrever da seguinte forma, ó. Vou ter que colocar aqui, ó. Dessa primeira aqui implica quem que é o A, né? O A pode ser escrito como sendo A igual a K1 mais B, né? Pode ser escrito dessa forma. A igual a K1 mais B. E dessa outra aqui, né? A gente pode ver o C escrito da seguinte forma. Ó, vou passar o C para lá, né? O menos C, na verdade, né? Quem que é o menos C? Ó? O menos C pode ser escrito como K2 mais B. Pode, né? K2 mais B. Certo, né? Aqui, ó. O A menos B. Então, A é igual a K1 mais B. E agora, nós temos que B menos C é igual a K2. Então, menos C é igual a K2 mais B. Então, vamos juntar isso. Então, vamos lá, né? Então, isso aqui... Quanto que nós vamos ter aqui, então? Então, pessoal, acho que para ficar mais fácil aqui, ó, eu vou deixar o C mesmo, tá? O que eu faço, né? Aqui vai ficar C é igual a... Só multiplicar o menos, passo o menos para o outro lado, né? Fica menos K2, né? Aqui, ó. Jogo C para cá. Isso, quem que seria o C? Seria K1. Bom, então você pode pensar assim também, né? Aqui fica menos K2 menos B, né? Ok? Bom, na verdade nem precisava, porque aqui o que a gente poderia fazer, né? Ficaria até mais fácil, ó. Aqui eu posso escrever assim, ó. A menos C, né? Eu posso colocar o menos B e o mais B, né? Que é dar zero, né? Menos o C, tá? Então só você somar depois e vai dar a mesma coisa, né? Então por quê? Ó, menos B dá zero, né? Só que A menos B nós sabemos que é quem? K1, ó. Então eu posso separar, olhar essa parte assim, ó. Então aqui fica K1, né? E aqui B menos C, né? B menos C é igual a quem? B menos C é igual a K2. Então aqui vai ficar K1, essa parte aqui é K1, né? Toda essa parte aqui. E essa parte aqui é K2, né? Então vai ficar K1 mais K2, tá? Ou seja, nós temos um número inteiro somado com outro número inteiro, né? E nós sabemos que isso é um número inteiro, ok? Então, nós chegamos que A menos C, né? É um número inteiro. Ou seja, né? Isso aqui é a mesma coisa de dizer, né? Que o A relaciona com C. Então, por isso que ela é uma relação de equivalência, tá? Por quê? Porque ela atendeu as três, que ela é reflexiva, simétrica e transitiva, tá? Reflexiva, simétrica e transitiva. Bom, vamos ver um exemplo um pouquinho mais elaborado, depois a gente vai ver um exemplo de relação de ordem, tá? Vamos ver um exemplo 2 aqui, ó. Nós podemos usar a ideia de relação, tá? Isso é até bom. Eu vou dar esse exemplo aqui, que ela é até bom, porque você pode fazer isso também com funções. E a gente vai ver que uma função, a gente vai estudar funções conjuntos nebulosos, né? Que é o conjunto de pertinências, ele é através de uma função, tá? Que eu vou definir na aula mais para frente, tá?
Então, vou dar esse exemplo aqui de função, que a gente pode ver também que a equivalência também é aceita em funções, né? Ó, vamos seja, né? O exemplo é o seguinte, seja fzão, ó, vou pegar um F maiúsculo, o conjunto, né? De todas as funções. Todas as funções de R em R, tá? Todas as funções de R em R. Ou seja, qualquer função que esteja definida nos reais, né? Qualquer função que se define nos reais. Por exemplo, a função x ao quadrado, onde o domínio é os reais e o contradomínio também é os reais, né? Ou seja, a imagem também é os reais, né? Você pega o número real e transforma no número real, né? Ok? Vamos criar essa relação, ó. Definindo a relação. Aqui, ó, vamos criar uma relação aqui, ó. F relaciona com G, onde F e G são funções, né? Se somente se e somente se, se e somente se, para todo, se somente se existir, né? Se somente se existe um número, né? Existe um C, uma constante, né? C, existe um C constante. Aqui, né? Lembra que é constante, né? Onde tá o quê? F de x é igual a g de x mais c, tá? Tá, eu vou colocar um exemplozinho de como é que seria essa relação, só para vocês verem, né? Ó, por exemplo, né? A função... Se eu pegar essa função aqui, ó, vamos colocar uma nota aqui, tá? Só para vocês verem como é que funciona, né? Vou colocar um exemplozinho aqui, ó. A função aqui, deixa eu pensar numa aqui, ó, 2x ao quadrado. Essa função aqui, ó, 2x ao quadrado mais 1 sobre 2, né? Vamos chamar isso aqui de f, tá? E vamos pegar essa função aqui, x ao quadrado, vamos chamar de g, né? 2x ao quadrado mais 1 sobre 2, ela relaciona com x ao quadrado. Por quê? Por quê, né? Pois, né? Eu posso 2x ao quadrado mais 1 sobre 2, isso aqui, né? Se você desenvolve, fica quem? Fica x ao quadrado mais meio, né? Então, note que essa aqui é a minha f, né? Quem que é a f? F de x, vamos colocar aqui x, né? F de x, g de x, né? Essa daqui é a f de x, né? E eu posso escrever ela sendo quem? A g de x mais um número, que é meio, né? Mais um número que é meio. Então, por isso que elas se relacionam, tá? Com essa relação que eu defini. E será que essa relação é de equivalência? Vamos ver, né? Primeiro nós temos que ver se ela é transitiva, né? Transitiva não, se ela é reflexiva, né? Primeiro, né? Aqui é só mesmo para vocês entenderem como é que funciona, tá? Ela é reflexiva. Reflexiva. Por exemplo, como está definido aqui, né, uma função constante relaciona com outra. Por exemplo, 5, a função constante, né? 5 relaciona com 6. Por quê? Porque 5 pode ser escrito... Na verdade, desculpa, né? É o contrário, né? 6 relaciona com 5, né? Por quê? Porque 6 pode ser escrito como 5 mais 1, né? Se você pensar assim, né? 6 é a minha f de x, 5 é a minha g de x, né? E aqui mais 1, que é uma constante, né? Então, pensando nessa mesma lógica aqui de constante, né? Ela é reflexiva por quê, né? Eu tenho que olhar que se f de x relaciona com ela mesma. E de fato isso acontece, né? Pois, né? Por quê? Porque eu posso escrever f de x igual a própria f de x somado com zero, né? Então, por isso que ela vai relacionar, porque zero é constante, né? Então, por isso, primeiro é fácil, né? Então, f de x relaciona com ela mesma, porque eu posso escrever f de x igual a f de x mais zero. Então, acabou, né? Agora vamos ver a segunda. Será que ela é simétrica? Vamos ver. Então, primeiro eu tenho que ver, né? Se f de x, né? Se f de x
relaciona com g de x, então isso aqui acontece, né? Se somente se, né? Existe um c, né? Uma constante, né? Constante. Onde, né? Tá o quê? F de x é igual a g de x mais c. Bom, só que se isso aqui acontece, eu posso jogar o g para outro lado, né? Isso aqui acontece, né? Ó, o g não, desculpa. A c, né? Então vai ficar g de x é igual a quem? É igual a f de x menos c. Ou seja, né? Aqui o g de x, ela é igual a f de x mais menos o c, né? Ora, mas se c é constante, menos c é constante, né? Menos c também é constante. Então, por isso que aqui, então, ela vai se relacionar, né? G de x relaciona com f, né? Menos c é constante. Porque c é constante, né, gente? Se um número é constante, o inverso dele, que é na subtração, também é constante, né? Ou seja, né? Aqui nós acabamos de ver que g de x também relaciona com f de x, né? Por quê? Porque existe uma constante tal que g de x é igual a f de x mais c, né? Menos, no caso, mais menos o c, né? Que é a função constante aqui. Então, né, ó, f de x relaciona com g de x, né? Se somente se, né? G de x relaciona com f de x. E isso aqui é a característica dela ser simétrica, né? Vamos ver se ela é transitiva agora. Transitiva, né? Vamos ver se ela é. Primeiro, para ela ser transitiva, né? Vamos pegar aqui duas funções, né? F de x relaciona com g de x, né? E vamos pegar g de x relacionando com h de x. Então vamos ver, né? Eu tenho que mostrar que f relaciona com h, né? Então, isso aqui implica, né, que existe constantes, né? Existem constantes. Isso aqui existe, tá? Existem constantes que eu vou chamar aqui de C1 e C2, tá ok. Na primeira aqui, ó, f de x tem que ser igual a g de x mais a constante C1. E, né? E aqui, né? E g de x relacionar com h de x quer dizer que g de x é igual a... que existe, né? Vamos chamar aqui de C2, né? h de x mais C2. Então, se f de x relaciona com g de x, né? Tem que existir uma constante C1, tá? Ok? F de x é igual a g de x mais C1. Aqui é 1, tá? E se g de x relaciona com h de x, existe uma constante C2, né? Nesse caso aqui, C2. Tá ok? G de x é igual a h de x mais C2. Bom, eu quero mostrar que essa relaciona com essa, né? Então, daqui, o que a gente pode fazer, né? Vamos pensar. Como f de x, ó, isso aqui implica, né? Ó, como f de x é igual a g de x mais C1, né? E eu sei que g de x, ó, é igual a quem? Só esse pedaço aqui, né? Seria h de x mais C2, né? E aqui mais o C1. Então isso quer dizer então que f de x, né? É igual a quem? É igual a h de x mais C1 mais C2, né? C1 mais C2. Simples isso, né? Ou C2 mais C1, tanto faz a hora, né? Esse aqui eu vou chamar de C3, né? Então aqui f de x é igual a h de x mais um C3. Por quê? Porque C1 é constante, mais C2 constante, né? Soma de constantes é constante, né? O que isso quer dizer, né? Que existe, ou seja, é ter que existir, né? Existe uma constante C3, sim que é C3, é C1 mais C2, constante, né? Onde f de x é igual a h de x mais C3. O que isso quer dizer? Isso aqui implica, né, que o f tem que relacionar com a h. F relaciona com h, né? Então, ela é transitiva, né? E
ela é simétrica e ela é reflexiva. Então, ela é relação de equivalência como nós queríamos, né? Essa aqui é a relação de equivalência, né? Tá, pessoal, agora vamos falar de relação de ordem, tá? Eu vou encerrar esse vídeo aqui e no próximo vídeo eu vou dar um exemplo de relação de ordem, tá? Então, o que é a relação de equivalência, né? A relação de equivalência tem que satisfazer que ela seja reflexiva, né? Simétrica e transitiva, né? Ou seja, reflexiva, o próprio elemento relaciona com ele mesmo, né? A relaciona com A, isso se chama reflexiva. Ela é simétrica, ou seja, A relaciona com B e B relaciona com A, né? Essa é simétrica. Se A relaciona com B, B relaciona com A, né? Vou colocar aqui, ó. Ou seja, né? Aqui nós temos A relaciona com B, se somente se B relaciona com A. Isso aqui é a simetria, né? E a última, né? Ela pode transmitir, né? Ela posso passar para outro lado, né? Transitiva, né? A relaciona com B e B relaciona com C, tem que implicar que A relaciona com C. Beleza? Ok? Isso vale para qualquer relação. E se isso satisfaz para qualquer relação que você cria, né? Então é chamada de relação de equivalência. Ok? Então tá, vou encerrar o vídeo aqui. No próximo vídeo vamos ser de relação de ordem, tá? Então tá, tchau.